Você já reparou como alguns pais parecem ter ganhado na loteria? O bebê deles dorme a noite toda, sorri para estranhos e come brócolis como se fosse doce. Enquanto isso, na casa ao lado, outros pais, igualmente amorosos e dedicados, parecem estar numa zona de guerra. O bebê chora com a etiqueta da roupa, recusa o colo de qualquer pessoa que não seja a mãe e tem ciclos de sono caóticos. A pergunta que nos assombra, especialmente nas madrugadas insones, é: onde foi que eu errei? A resposta científica, e talvez a mais libertadora que você vai ouvir hoje, é: você provavelmente não errou em nada. Bem-vindo ao fascinante mundo do temperamento. Para entender o temperamento, precisamos viajar para antes das memórias, para a própria arquitetura biológica com a qual nascemos. Ao contrário da personalidade, que é esculpida ao longo dos anos pelas experiências e valores, o temperamento é a base, o hardware inicial do sistema operacional humano. Ele é inato. Está lá desde o primeiro respiro. Vamos olhar para dentro desse pequeno corpo. Quando falamos de um bebê com temperamento difícil ou fácil, não estamos falando de moralidade ou caráter. Estamos falando de limiares sensoriais e reatividade neurológica. Imagine que o sistema nervoso de cada bebê tem um botão de volume para o mundo. Para alguns bebês, esse botão vem configurado no volume 3. Uma luz acesa, um barulho de prato caindo ou a textura de uma fralda molhada são informações processadas suavemente. Para outros bebês, aqueles que rotulamos de difíceis ou intensos, esse botão vem travado no volume 10. O sistema nervoso deles é hipersensível. A amígdala, aquela pequena estrutura no cérebro responsável por detectar ameaças, é ativada mais rapidamente e com mais intensidade. O que para um adulto é apenas uma etiqueta pinicando, para esse bebê é um sinal de alerta vermelho disparando em todo o corpo, liberando cortisol e adrenalina. Biologicamente, isso se reflete em ritmos circadianos irregulares. O sono e a fome não têm hora. Uma resposta motora intensa, eles se debatem mais, e uma dificuldade intrínseca de se auto-acalmar. Não é manha, é uma tempestade elétrica ocorrendo dentro de um sistema nervoso imaturo. É como se alguns bebês nascessem com a pele mais fina para o mundo, sentindo tudo, o frio, a fome, o toque, com uma magnitude avassaladora. Essa variabilidade biológica tem raízes evolutivas profundas. Em tempos ancestrais, ter um bebê fácil e silencioso era ótimo para não atrair predadores. Mas ter um bebê difícil, que grita alto ao menor desconforto, garantia que ele jamais fosse esquecido ou negligenciado. Ambos os perfis foram necessários para a sobrevivência da nossa espécie. Mas se o corpo dita a intensidade da reação, como a mente começa a organizar essas experiências? Se o hardware é diferente, como o software da mente começa a rodar? É aqui que precisamos entender como essa sensibilidade biológica se transforma em padrões de comportamento observáveis. Agora que entendemos que o corpo dá o tom, vamos ver como a mente toca a música. Como é que essa biologia se traduz no dia a dia? Durante muito tempo, a psicologia, influenciada fortemente pelo comportamentalismo radical, acreditou que a criança era uma tábula rasa, uma folha em branco onde os pais escreviam o que quisessem. Se a criança era difícil, a culpa era, invariavelmente, da mãe. Essa visão mudou drasticamente em 1956, com um dos experimentos mais ambiciosos e reveladores da história da psicologia do desenvolvimento, o Estudo Longitudinal de Nova York. Os psiquiatras Alexander Thomas e Stella Chess decidiram fazer algo inédito. Eles não queriam apenas teorizar, eles queriam observar. Eles acompanharam 133 crianças desde a infância até a idade adulta, observando meticulosamente como elas reagiam ao mundo. O que Thomas e Chess descobriram foi revolucionário. Eles identificaram 9 traços específicos que compõem o temperamento, como nível de atividade, regularidade biológica, adaptabilidade e humor. Mas, o mais importante, eles perceberam que esses traços tendiam a se agrupar em 3 perfis clássicos de crianças. Primeiro, temos as crianças fáceis, cerca de 40% da amostra. São os bebês de comercial de margarina. Eles desenvolvem rotinas de sono e fome rapidamente, sorriem com facilidade para novidades e se adaptam a mudanças sem drama. A mente deles funciona como uma casa de portas abertas. O novo é bem-vindo. No outro extremo, temos as crianças difíceis,
ou, como preferimos chamar hoje, crianças espirituosas ou de alta necessidade, cerca de 10%. Elas reagem a tudo com intensidade. Se estão felizes, gargalham alto. Se estão frustradas, gritam com fúria. Elas têm dificuldade com transições, odeiam mudanças de rotina e seus relógios biológicos são imprevisíveis. A mente dessa criança opera como uma fortaleza sob constante vigilância. Qualquer mudança no ambiente é vista, a princípio, como uma invasão hostil. E existe um terceiro grupo fascinante: as crianças de aquecimento lento, cerca de 15%. Elas não são explosivas como as difíceis, mas não são adaptáveis como as fáceis. Elas tendem a recuar diante do novo, são observadoras, cautelosas. Se você as coloca no chão numa festa, elas ficam grudadas na perna da mãe. Mas se você der tempo, sem pressão, elas aquecem e se soltam. A mente delas funciona como um lago calmo que precisa ser entrado devagar. Se você pular de cabeça, causa um choque. Mas se entrar aos poucos, a água é agradável. Nota: os 35% restantes eram uma mistura desses traços. Pense no temperamento não como o destino final, mas como a planta arquitetônica de um edifício. O estilo fácil pode sugerir uma casa de praia arejada. O estilo difícil, uma estrutura complexa e robusta. O aquecimento lento, um jardim murado e secreto. Nenhum projeto é ruim. Um edifício robusto aguenta tempestades que uma casa de praia não aguentaria. No entanto, uma planta arquitetônica não se constrói sozinha. Ela precisa de um engenheiro, de um construtor e do terreno certo. E é aqui que a psicologia nos dá a sua lição mais importante. A mente da criança não flutua no vácuo. Ela precisa desesperadamente se conectar com outra mente para se regular. Chegamos à peça final do quebra-cabeça. Se o temperamento é inato, isso significa que estamos presos a ele? Que pais de bebês difíceis estão condenados a anos de exaustão e conflito? Absolutamente não. O maior legado de Thomas e Chess não foi apenas classificar as crianças, mas introduzir um conceito que mudou a parentalidade moderna: o goodness of fit, ou ajuste de compatibilidade. O segredo não está no temperamento da criança isoladamente, mas na interação entre o temperamento dela e o ambiente, especificamente a resposta dos pais. Imagine uma criança de aquecimento lento. Se ela nasce em uma família de artistas de circo, extrovertidos, que adoram festas surpresa e casa cheia, pode haver um desajuste doloroso. Os pais podem achar que a criança é antissocial ou tímida demais, forçando-a a interagir. Isso gera estresse, retração e insegurança. Porém, se esses mesmos pais entenderem que sua filha precisa apenas de tempo e previsibilidade, eles podem criar um ambiente onde ela floresça. O mesmo vale para a criança difícil ou intensa. Em uma sociedade que valoriza a obediência cega e o silêncio, essa criança será rotulada como problemática ou mal educada. Mas essa mesma energia, se canalizada corretamente com paciência e limites firmes, mas calmos, é a matéria-prima dos grandes líderes, dos inovadores e dos ativistas. A teimosia de hoje é a persistência de amanhã. Estudos mostram que quando os pais adaptam seu estilo de cuidado ao temperamento do filho, os traços negativos podem ser atenuados ou transformados em forças. Para o bebê intenso, a chave não é lutar contra a tempestade, mas ser a âncora, oferecer calma quando eles oferecem caos. Para o bebê de aquecimento lento, a chave é o convite gentil, jamais o empurrão. Isso nos leva a uma reflexão social importante. Muitas vezes o peso que os pais sentem não vem do bebê, mas do olhar julgador da sociedade. A senhora no mercado que diz ele é manhosos, né? Ignora a complexidade neurobiológica daquela pequena vida. Precisamos, como sociedade, expandir nossa definição de bom bebê. O bom bebê não é apenas aquele que não dá trabalho. Portanto, se você tem um filho de temperamento forte, respire fundo. Você não está falhando. Você está apenas pilotando um avião muito mais potente e complexo, que exige um piloto mais habilidoso. No fim das contas, a humanidade é um grande mosaico. Precisamos da leveza dos fáceis para nos alegrar, da cautela dos observadores para nos alertar dos perigos e da intensidade dos difíceis para quebrar barreiras e mover o mundo. O seu trabalho não é mudar quem seu filho é, mas ser o solo fértil onde a semente única que ele carrega possa, no seu próprio tempo e jeito, romper a casca e encontrar a luz.